Obrigado, pastor Ribamar. Quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa vigília e pela associação do pastor Elielson contigo, unindo os dois distritos e unindo muitas pessoas nessa vigília tão importante para a igreja nesses tempos que nós vivemos. Queria saudar todos vocês, meus irmãos. Então, é uma alegria estar com vocês aí do Paraíso, onde nós passamos aí um mês fazendo evangelismo e agora podemos passar esses momentos aqui em seminário. Eu gostaria de compartilhar a minha tela, porque eu vou apresentar vários slides aqui, certo? Então, já vou colocar a tela. Muito bem. Eu gostaria de começar com a palavra de Deus, irmãos. Apocalipse 3, verso 10. Você tem a Bíblia aí, acompanhe. Apocalipse 3 e o verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O mundo inteiro diz respeito aos bons e os maus, os que habitam sobre a terra. E serão guardados aqueles que amam a palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que passar horas aqui em vigília é uma evidência que nós amamos a palavra do Senhor e é o que nós vamos estudar agora. Eu convido você mais uma vez para inclinarmos a fronte e fazermos uma breve oração. Senhor, obrigado por iniciativas como esta, em que nos motivam, nos induzem a estudar mais a Tua palavra e aprendemos aquilo que o Senhor tem para nós guardarmos em nossa mente e coração. Senhor Deus, nós vamos relembrar texto da Tua palavra do Espírito de Profecia. Quem os colocou ali foi o Espírito Santo. E somente Ele tem a chave para que possamos entender. Então, pedimos que Ele tenha liberdade com quem vai falar, com quem vai ouvir, para que Ele possa iluminar nossa mente e coração, e nós possamos ser melhores filhos Teus nessa hora tão avançada da história. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmão. A igreja tem um calendário e a gente acaba tendo dificuldade de cumpri-lo, porque o Covid, essa pandemia, alterou tudo, não é verdade? Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus tem um calendário também. Só que o dele não tem pandemia que mude. 100% desse calendário mais complexo do nosso Deus vai se cumprir. E eu, apenas didaticamente, intitulei a apresentação de hoje os 10 acontecimentos finais, apenas para ser didático. Então, vamos juntos aí passar por esses 10. É um estudo que vamos fazer juntos aqui, tudo baseado na Bíblia e também no Espírito de Profecia. O primeiro evento final tem a ver com a pregação mundial do Evangelho. Você vai ver que esse é o único que tem a ver conosco, os demais não dependem de nós. Esse Deus permitiu que dependesse de nós. Apocalipse 14, 6 e 7 fala sobre isso. Anjos voando pelo meio do céu, levando o Evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Pergunta importante é: a quem se aplica essa profecia? Aplica ao remanescente, a nós. Por quê? Entre muitas razões, somos a igreja mais internacional da Terra, mais que a Igreja Católica, Batista, Metodista, Assembleia e as demais. Atuamos em mais de 200 nações, você sabe disso. Os eventos mais internacionais da Terra. Copa do Mundo, 32 nações. A próxima serão 48 nações. Também nós temos um outro evento internacional, que é Olimpíada, a cada 4 anos também. 100 nações, aproximadamente. E Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em torno de 200 nações. O evento mais internacional da Terra. Isso é cumprimento dessa profecia. Agora, essa profecia vai se cumprir de forma completa, total. Nós não sabemos como, mas sabemos que vai acontecer. Vou apresentar, entre outras, 2 razões para o cumprimento dessa profecia. Primeiro, golpe no evolucionismo. Você sabe que o evolucionismo nega o Criador. Surgiu em 1858, quando Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies. Coincidentemente, ou por outras razões, no mesmo ano que surgiu também o Grande Conflito, escrito por Ellen White, não é verdade? O evolucionismo nega o Criador. E aquele Papa muito querido, João Paulo II, atestou sua falibilidade ao apoiar o evolucionismo. Ele caiu no engano do evolucionismo, dizendo: hoje os novos conhecimentos, as descobertas obtidas em várias disciplinas, levam a reconhecer a teoria da evolução como mais do que uma hipótese da ciência. Que pena, não é? E o Papa atual também diz palavras semelhantes.
Quando lemos no livro do Gênesis sobre a criação, corremos o risco de imaginar que Deus tinha agido como um mago, como uma varinha mágica, capaz de criar todas as coisas. Mas não é assim. Vejam só. Negando o criacionismo. Isso são sinais dos tempos, meus irmãos. Ora, a terra que foi coberta pelo dilúvio vai contestar essas afirmações. A arqueologia, que é a ciência que escava, vai continuar revelando segredos que apontam para a solidez da verdade bíblica. Olha o que a senhora White diz nessa fonte aqui. Nos dias de Noé, homens e animais foram sepultados e assim conservados como prova para gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. E nessa outra citação aqui do Spiritual Gifts, ela diz assim: ossos de homens maiores do que os que estão sobre a terra, outros objetos, foram preservados e serão encontrados como evidências do dilúvio. Então, notem, meus irmãos, a descoberta da Arca de Noé, que, segundo ela, estaria isento de apodrecimento durante centenas de anos, serão as maiores descobertas arqueológicas da história e vão dar muita força à pregação bíblica criacionista do remanescente de Deus. Segunda razão que vai nos ajudar a pregar o Evangelho, as tecnologias aplicadas. Olha que citação interessante nós encontramos aqui no livro Fundamentos da Educação Cristã. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Olha que citação interessante. As descobertas tecnológicas, como redes sociais, rádio, TV e outras tecnologias que possam surgir, todas elas serão usadas para pregar celeremente, rapidamente, a mensagem e cumprir esse primeiro evento final. Agora vamos ao segundo evento final. Será a consolidação da tríplice união. O que é isso? Vamos entender bem. Apocalipse 13 fala o seguinte, verso 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Bem, você sabe que a besta que surgiu da terra, Estados Unidos da América. 2 chifres, liberdade civil e religiosa. Nação livre. A segunda besta aqui, ou melhor, a primeira besta, a besta das águas, refere-se a Roma, catolicismo, romanismo. E aqui, então, fala da atuação conjunta desses poderes. Ou seja, o protestantismo, através dos Estados Unidos, da nação, farão o papado retornar com muito poder agora nos últimos dias. O papado recebeu uma ferida mortal que aconteceu com a prisão do Papa Pio VI, em 20 de fevereiro de 1798. Berthier, general de Napoleão, recebeu essa ferida e o mundo ficou 2 anos sem o Papa. O papado teve essa descontinuação aí. Então, o poder católico perdeu essa força, essa hegemonia total de 1.260 anos proféticos. Mas, em 1929, 11 de fevereiro, Mussolini assinou um famoso documento, chamado Tratado de Latrão, que devolveu à Igreja de Roma terras que ela possuía e, assim, foi permitindo a recuperação lenta Moisés está do aqui, papado no em Zoom nossos dias. da Igreja Central. Certo? Na ocasião, o relator oficial da Igreja disse as seguintes palavras: estamos testemunhando agora o significado desse documento. Ao fluir a tinta dessas penas, estará sendo curada a ferida. Não tinha caneta Bic ainda, não é? Não usada pelo presidente. Era pena mesmo. Ele disse que, ao fluir a tinta dessas penas, ora, essa ferida mortal será completamente curada no ato do decreto dominical, que é uma instituição de Roma, o domingo. Então, a restauração disso vai ser a restauração do papado. Então, vai se formar a tríplice união descrita em Apocalipse 16, 13 e 14. Eu vou pedir, pastor Ribamar, dá para ler esse texto para nós, o Apocalipse aí na tela? Sim, pastor Moisés. Com bondade. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tríplice união. Dragão se refere ao espiritismo,
Falso profeta refere-se ao protestantismo que tem se apostatado, e também a besta refere-se à religiosidade romana. Esses três poderes aí vão se unir. Muito bem, terceiro evento final, o decreto dominical propriamente dito. Olha, eu vou botar um pequeno vídeo aqui que mostra alguns indícios atuais. Talvez alguns já tenham visto esse vídeo. Gilson, um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família, né? É um pai que sente falta do seu filho, o seu filho que sente falta da mãe. Há poucos dias eu estive em um supermercado e conversando com uma determinada funcionária, perguntei a ela sobre a situação, o que ajudaria ela. Ela só me respondeu assim: só para você ter uma ideia, a minha filhinha me perguntou, você acha que isso é amor? Né? A situação ela colocou, se trabalhar o domingo seria amor, se buscar o dinheiro é amor. E na verdade muitas vezes o dinheiro não é amor. Nós estamos precisando mais de valorizar a família brasileira, e a família manhuaçuense é um compromisso nosso. Nós temos que destacar isso e trabalhar nesse sentido. Muitas das questões, criança jogada na rua, envolvida em drogas, né, separação de casal, isso tudo se dá pela distância que está acontecendo hoje. Hoje o mundo é muito corrido. Então a pessoa não tem mais tempo para poder ficar junto com a família, para a valorização da sua família. E uma questão muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, vocês viram só? O Papa está numa campanha mundial para não se trabalhar no domingo. Palavras proféticas, na verdade, meus irmãos. Muito bem, como é que isso vai acontecer? Então, os Estados Unidos, para melhorar a sociedade, sua segurança, sua condição moral, com o argumento de poupar a natureza, vão decretar a observância do domingo por lei. Isso hoje não é possível. E só vai ser possível se a Constituição americana ser mudada. E é isso que vai acontecer. Então, quando os americanos mudarem sua Constituição e promulgarem um decreto ou lei dominical, a lei de Deus estará sendo invalidada pela legislação. A assinatura do decreto significa a rejeição de Deus, que favoreceu tanto essa nação. E os Estados Unidos, grande exportador mundial, o que ele vai fazer? Vai fazer a sua maior exportação mundial, que é a lei dominical. Irmãos, pense o seguinte, os analistas internacionais dizem que Estados Unidos é a única e isolada superpotência mundial. Ninguém consegue fazer essa lei sem começar pelos Estados Unidos. Estados Unidos vai começar essa lei. Então vejamos algumas citações do Espírito de Profecia. O livro Eventos Finais. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Olha só a profecia. E ela diz mais: as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder. A mesma crise atingirá o nosso povo em toda a parte do mundo. Portanto, em Santana, Macapá, Belém, etc, etc. Agora, quando Ellen White escreveu isso aí, Estados Unidos não era o líder ainda, era uma nação colonial, era apenas sociedade rural. Como ela sabia que isso iria acontecer? Realmente a luz profética, a orientação profética. Isso tem se cumprido, irmãos? Que evidência nós temos? As próximas fotos indicam isso aí. Olha, o presidente atual, aí está o poderoso Trump, outras fotos do Papa atual com as autoridades do mundo, e tudo indicando o cumprimento das profecias que nós conhecemos. Revista Isto É, Papa defende descanso dominical, critica a sociedade da diversão, e outros mais aí que mostram a união de evangélicos católicos. Então, isso começa pelos Estados Unidos, Congresso americano, com total apoio da ONU, e o mundo inteiro segue uma ordem mundial, tendo como
esteio principal, a lei dominical. Nesse tempo, irmãos, muitos vão deixar a igreja remanescente. Olha o que diz Ellen White. Então, veja, pessoas que estão na igreja, mas não santificadas por obedecer à verdade. Não guarda o sábado fielmente, vai aceitar o falso sábado. Não é um fiel também nos seus dízimos, ofertas, na vida cristã. Eles vão deixar o povo de Deus com muita tristeza. E fala em pessoas conservadoras, né, que têm aparência de piedade, mas é uma piedade apenas superficial, não é de fato, não é de verdade. Então, esses vão deixar o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para não sermos superficiais conservadores, mas conservadores em profundidade na nossa vida, no nosso caráter, na nossa conversação, nos nossos costumes, nossa maneira de vestir, de falar, etc. Esse é o tempo da grande proclamação da segunda mensagem angélica. A segunda mensagem angélica diz: caiu a grande Babilônia. Hoje nós estamos dizendo que está caindo, mas quando surgir a lei dominical, terá caído Babilônia, essa associação de igrejas que defende o sábado espúrio, o sábado não bíblico. Muito bem. Ellen White diz o seguinte: o decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Apenas por dinâmica eu vou ler e você pode ver a citação aí. Então, o povo não vai decidir cegamente. Deus vai dar a condição das pessoas conhecerem a verdade. Olha o que ela diz mais. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Eu chamo a sua atenção para a palavra amplamente. Questão do domingo amplamente. Porque tem pessoas que dizem: não, já está saindo a lei dominical e o seu pastor não está avisando você. São dissidentes que falam isso. Irmãos, a luz profética da igreja diz que será amplamente divulgado. Como é que é algo amplamente divulgado? Todos os meios de comunicação, as mídias sociais, as grandes mídias, todos tratando do mesmo assunto. Então, todos estarão conscientes e sabendo e vão poder tomar a sua decisão. Todos os habitantes desse mundo. Aí nós vamos proclamar com poder a terceira e última mensagem angélica. Qual é? Lá de Apocalipse 14, 9 e 10. Se alguém adorar a besta e receber o seu sinal na mão ou na fronte, esse vai beber do vinho da cólera de Deus, não misturado com misericórdia. Você sabe que o sinal de Deus é o sábado. O sinal da besta é o falso sábado. Então, a terceira mensagem angélica diz que quem receber o sinal da besta, esse, então, não há mais esperança, está selando o seu destino. E Apocalipse 18, 1 descreve esse momento. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo aqui, meus irmãos, torna as três mensagens angélicas agora completa, plena, o mundo inteiro iluminado, através da nossa pregação, nossa literatura, através da mídia, mídias sociais, tudo divulgando esse assunto no mundo inteiro. Nessa época vai acontecer uma coisa muito triste. Os Estados Unidos tão favorecido por Deus, a nação mais próspera da Terra. Olha o que diz Ellen White. Pastor Ribamar, pode ler essa para nós? Quando nossa nação, Estados Unidos da América, suas assembleias legislativas, promulgar leis impondo a observância do domingo, a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Os Estados Unidos vai entrar em ruína. Ruína qual nunca houve na história daquele país. Em 1929 foi terrível, as filas de alimento para ter comida era muito grande. E agora fala de uma ruína muito pior, quando ela der esse apoio para que Roma coloque o domingo no mundo inteiro. Vai entrar em ruína nacional. Então, não é agora que está acontecendo isso, a ruína nacional. É quando a lei dominical for assinada. Se a semana que vem for assinada, então cumpre-se essa profecia. Aí chega a hora dos filhos de Deus, eu e você que conhecemos as profecias, fugirmos das grandes cidades. O decreto dominical é sinal de que a cidade deve ser abandonadas, pois elas vão ser destruídas, como foi em Jerusalém. Hoje a população, mais de 70%, 75% mora nas cidades. Quando seria o limite máximo para nós deixarmos as grandes cidades?
O limite inicial é o início da agitação dominical. Então, veja, lá no Congresso americano, discutindo esse assunto aí da lei dominical, as mídias tratando desse assunto. É hora de, vazar, meu irmão, vender a sua casinha, comprar um sítiozinho lá no interior, é hora de vazar. E o limite máximo, quando sair o decreto dominical, nenhum de nós podemos mais estar nas cidades. Queremos realmente que achar o caminho aí do Marajó, né? 2.600 ilhas, ou das florestas aí do Amapá ou do Pará. Ô, Ribamar, pode ler para nós essa próxima citação, por bondade? Sim. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se os Estados Unidos da América o poder no decreto dominical, que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixarmos as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados, em lugares solitários entre as montanhas. Aí está o claro, assim diz o Senhor, sobre isso. Agora falemos um pouquinho da perseguição. O decreto dominical vai desencadear uma busca muito grande aos que não aceitam a imposição do falso domingo. Então, vai haver uma perseguição gradativa e opressiva. Então, vejamos a sequência da pressão que vai vir sobre nós. Primeiro, nós seremos levados diante dos tribunais. Aí está a citação. Nós vamos ser desprezados e escarnecidos pelas pessoas, como perigosos, fundamentalistas, argumentos que já estão sendo cultivados por aí na mídia. Nós vamos passar por perseguição de todo tipo. Aí vai ficar mais difícil, não vão poder comprar nem vender. Só quem está lá no interiorzinho vai ter o que comer, porque nós não teremos como entrar no mercado. Mesmo que tenha dinheiro, você não vai poder comprar. Depois fica mais sério. Seremos encarcerados. E mais sério ainda, esse passo é muito mais sério. Condenados à morte. Veja a sequência aí do que a revelação mostra, o que nos espera, meus irmãos. Ellen White diz assim: muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando em defesa da verdade. Interessante, eu tenho um cunhado pastor, que uma vez ele batizou um garoto, mas deu muito trabalho para batizar, porque o pai e a mãe não aceitavam, de jeito nenhum. Ele já tinha 14 anos, não aceitavam. E um dia ele voltou da igreja, o pai e a mãe pegaram ele e deram uma surra que quase mata o garoto. Quase mata o garoto. Finalmente, depois, conseguiram batizar o garoto. E o garoto falou para o pastor assim: pastor, por incrível que pareça, pastor, eu não senti absolutamente nada. Parecia palha batendo em mim. Não senti nada. Deus atuou em favor dele. Calvino, quando também recebeu surra, aquele grande reformador, João Calvino, ele disse que parecia também palha quando batiam nele. Então, meus irmãos, eu creio que a dor dos mártires Jesus levou sobre si, mas nós passaremos por todo esse drama. Agora, uma citação aqui extremamente importante. Eu vou pedir que o pastor Elielso leia para nós. Vamos lá, então. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. Eventos finais, página 132. Em muitos países, o povo de Deus, os adventistas espalhados. Imagina o Brasil, né? O Brasil, o maior país católico do mundo, o maior país adventista do mundo, o maior país espírita do mundo. Imagine só. Aqui que a fuga vai ser grande das cidades. Por essa parte me chama a atenção. Quem recebeu uma boa educação vai sair bem. Como é que a gente recebe uma boa educação, meus irmãos? Educação adventista. Educação dos departamentos infantis. Educação através dos aventureiros. Educação através dos desbravadores. São todas maneiras de discipulado das novas gerações. Valorize isso, eduque seus filhos. Por que você não estuda nos cursos da sua família as verdades bíblicas? Por que você não estuda nos cursos da família assuntos como esse? Se eles forem bem educados, terão vantagens nessa hora tão difícil. Quarto evento final, diz respeito à operação do erro.
Então, após o decreto dominical, Satanás vai desencadear suas operações maravilhosas. Na verdade, é o alto clamor de Satanás se opondo ao alto clamor do povo de Deus. Isso está profetizado em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Satanás vai operar muitas maravilhas. Vou pedir que o pastor Ribamar leia, então, essa próxima citação de Ellen White sobre esse assunto importante. Quando a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, que o fim está próximo. O próximo também, pastor. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício de poder de demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro, para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Então, essas citações mostram que vai haver operações maravilhosas de Satanás nesse contexto aí que nós estamos falando. Veja o que ela diz mais. Ele fará com que desça fogo do céu à vista dos homens. Olha que impressionante. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo mundo. Ou seja, Satanás vai operar no mundo inteiro. Coisa impressionante, meus irmãos. Ela diz mais, Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios e parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer isso lá no Egito, se lembra? Quando Moisés fazia milagres, também Satanás fazia milagres. Ela diz mais, homens, sob o domínio de espíritos maus, operarão milagres. Eles farão as pessoas ficarem doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo de repente, depois, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isso Satanás tem repetidamente feito. De vez em quando aparece na televisão uma chaga na pessoa, vai lá, aí o pastor ora, aquela chaga desaparece, não é? O cumprimento dessa citação, mas que vai acontecer em medida muito maior nesse tempo especial. Quinto evento final, fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça não é perceptível, porém vai acontecer após o decreto dominical e antes da primeira praga, nesse íntere aí, é que vai acontecer o fechamento da porta da graça. Ellen White diz os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos, receber o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Jesus cessa de interceder, fechou a porta da graça, na verdade, momento solene. Agora, o povo de Deus, após o fechamento da porta da graça, não vai mais morrer. Por quê? Porque a morte de um filho de Deus, quando é martirizado, é o maior testemunho que um filho de Deus pode dar. E o resultado é que, com o seu testemunho, pessoas se convertem. A história de Roma dizia que sangue de cristão era sementeira para novos cristãos. Quanto mais morria, mais conversões. Mas se já fechou a porta da graça, teria conversão? Não. Então, não há razão desse testemunho tão extremo, que é o martírio. Agora, apesar disso, Ellen White diz que deverão suportar o cansaço, demora, fome e a privação. Olha só, meus irmãos. Existe uma promessa muito linda de Deus para esse tempo, Isaías 33:16, que diz: seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Mas veja que interessante essa citação que Ellen White diz. Pão e água é tudo que foi prometido. Então não vai dar para usar produtos industriais, enlatados, etc., não é? É só o natural mesmo. E já é bom eu e você começar a gostar do natural. Eu tenho um amigo pastor Ed Schwinner, ele chegou a ter tempo de comer 75% cru, natural. Sentiu uma mudança de saúde muito grande. Olha que coisa interessante. Mas continuando. Será possível perceber que a porta da graça se fechou quando as pragas começarem a cair sobre a terra. Sexto evento final. Satanás vai personificar Jesus Cristo. A pessoa que engano terrível. E a mensageira do Senhor diz, como ato culminante,
No grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. E o grande enganador fará aparecer que Cristo veio. Olha só, pessoas estão sendo enganadas sobre isso aí. Ela diz mais. Pode ler para nós agora, pastor Elielson? Sim. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará aos homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando a descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Continue, pastor, por bondade. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Cura as moléstias do povo, e então em seu pretexto, caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, e este o poderoso engano que causa, quase invencível. Grande conflito, 623, 624. Obrigado. É este o poderoso engano quase invencível. Aparece Jesus no céu, não aparece no mundo inteiro, aparece em algum lugar, ou São Paulo, no Rio, ou Nova York. E aí, traz o povo aí, se estiverem doentes, vou curar agora. E cura o povo, que você já sabe como é. E depois disso, diz diante da mídia, essa mídia terrível aí, né? Olha, eu mudei o sábado para o domingo. Quem é que não vai acreditar? Somente quem conhece profundamente a palavra de Deus e foi selado pelo Espírito Santo. Sétimo evento final, as 6 primeiras pragas. Muito bem. Agora vamos contextualizar o que nós estamos estudando. Porta da Graça se fechou. O povo de Deus estará em lugares solitários. Não pode ficar na cidade, não pode comprar nem vender. Começa então a cair as pragas sobre o mundo. Essas pragas ocorrerão no período de 1 ano. Nós entendemos isso de Apocalipse 18, verso 8, que diz assim: por isso, em um só dia, você sabe que profecia, um dia, 1 ano, em um só ano sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Baseado nesse texto, as pragas vão cair durante 1 ano. Então, falemos um pouquinho das 7 pragas. Elas estão lá em Apocalipse 16. Agora, queria fazer uma pergunta importante. Sobre quem cairão essas pragas? Para que nenhum filho de Deus fique amedrontado. O verso 2 diz assim: pois o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores a marca da besta e adoradores de sua imagem. Esse texto permite-me dizer, mostra que as pragas vão cair em quem tem a marca da besta. A marca de Deus, sinal de Deus, não vai receber as pragas. Então, vamos relembrar as 7 pragas. Primeira delas, sobre a terra, dolorosa ferida aos que têm o sinal da besta. Segunda, no mar. O mar vai transformar-se em sangue. Terceira praga, os rios, fonte de água, igarapés, poços de água, poços artesianos, em sangue também. Que triste, meus irmãos, que pavoroso isso. Se o pessoal ficou apavorado com o Covid-19, imagine com essa praga terrível. O sol, aí sim vai ser aquecimento global, porque Deus vai fazer o sol ficar muito mais quente. O trono da besta é a 5ª praga, trevas dolorosas. 6ª praga, o rio Eufrates seca-se. Aconteceu o Armagedon, a batalha final do mal contra o bem. Não vou entrar em muito detalhe por causa do tempo, eu não queria faltar muito com o tempo aqui com vocês. E a 7ª praga eu vou deixar porque tem aqui um capítulo só reservado para ela. Muito bem, pastor Ribamar, pode ler um pouquinho para nós sobre isso que diz a orientação profética? Claro, pastor. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos. Viram só? As pragas enfurecem os ímpios. Eles vão botar a culpa sobre os santos de Deus. Então vamos agora tratar do 8º evento final, que é esse decreto de morte. Veja, o decreto de morte é uma tentativa mundial de exterminar para sempre uma seita odiada que guarda o sábado. O decreto vai dar liberdade a qualquer pessoa de exterminar os que se opõem às leis dos países. Claro, nós respeitamos as leis dos países, mas quando elas conflitam com as leis de Deus,
5:32 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós seremos colocados em prova. Lembremos-nos, porém, de que nesse tempo nem o justo vai morrer. Por quê? Já fechou a porta da graça. Não faz sentido justo morrer. Então, pastor Elielson, leia para nós um pouquinho, pastor. Sim, senhor. Vamos lá. Grande conflito, página 635. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Continue, meu pastor. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de disseminamento e... Perdão, o senhor passou? Voltei. Dissentimento e reprovação. Grande conflito, 635. Pode continuar? Pode continuar, sim. Experdiciar, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. 615, grande conflito. Muito bem. Aí nós chegamos ao 9º evento final, baseado no grande conflito também. Nem vou ler a citação, você pode até olhar aí, para nós sermos mais dinâmicos. É a 7ª e última praga. O povo de Deus, eu vou ler as palavras de Ellen White, que são muito mais claras. O povo de Deus, alguns na cela das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas, eu diria a floresta do Amapá, do Pará, montanhas. Pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados estão se preparando para a obra de morte. A caçada, meus irmãos, a grande caçada. Com brado de triunfo, zombaria e imprecação, é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima. E, levantando os olhos para o céu, contempla o arco-íris da promessa de Deus. E ela diz mais: multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Você sabe que lá no céu tem um arco-íris, o arco da aliança sobre o nosso Deus. A luz será tão forte que atravessará o espaço e circundará o povo de Deus aqui na terra. Ela diz mais: é à meia-noite que Deus manifesta seu poder para livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Eu não sei como pode ser isso, à meia-noite o sol aparecer, mas eu creio no que ela diz. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Esta voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Esse grande terremoto é a 7ª praga. Um terremoto como nunca existiu. Um terremoto que vai destruir os prédios, as casas das cidades todas, de todo o mundo. É algo tremendo. Imagine, irmãos, nós vamos estar sofrendo na selva, nos campos, mas quanto sofrimento maior terão os ímpios ao passarem por esse terremoto e estarem debaixo de edificações, prédios e tudo mais, suas estruturas. É algo assombroso. Terra inteira como uma geleia. A 7ª praga vai alterar completamente o curso da natureza. O firmamento vai estar em comoção, com relâmpagos, trovões, nunca antes presenciado. Isso repercute em toda a terra na forma desse terremoto final da 7ª praga. Então, em meio a tudo isso aí, o poder divino agora torna-se visível para todos os seres humanos, os justos e os injustos. É um momento grandioso, solene, algo fora do curso natural, acima de qualquer controle, começa a ocorrer aqui na terra. Então, transpira-se no ar a convicção de que o Senhor do universo vai completar a sua obra de maneira impressionante. E agora nós chegamos, então, no 10º e último evento. Eu vou ler as citações de Ellen White, porque eu não consegui expressar como ela exprime essas coisas. Ela diz
E ainda não é o que ela diz, não. Isso aqui é comentário meu. O maior espetáculo que a Terra já presenciou começa a ocorrer. É algo indescritível, fenomenal, espantoso. Porém, ao mesmo tempo, libertador, alegre, vitorioso. Assim, as citações de Ellen White. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos, então, olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Aparece, então, lá no céu, uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. A mão sobre as tábuas abre e vem os preceitos do Decálogo, os 10 mandamentos, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos a podem ler. Inclusive, há citações de Ellen White que diz que nessa hora, evangélicos vão apontar para a lei de Deus e voltar-se para os seus pastores. Vocês disseram que estava abolida. Olha Deus mostrando para nós. Ela diz que o sofrimento desses líderes será 10 vezes pior do que o salvo sendo perseguido pelos ímpios. E ela diz mais, a voz de Deus é ouvida do céu declarando conserto eterno com o seu povo. Quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade da mão, do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador Jesus. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever essas cenas. Mente alguma mortal é apta para conceber o seu esplendor, diz a mensageira do Senhor. Um momento apoteótico, meus irmãos. É o maior acontecimento da história da humanidade. Momento ápice da história do planeta, como nós conhecemos. Aí se cumpre Apocalipse 1, verso 7. O que diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todas as tribos da terra se lamentando, meus irmãos. É um momento magistral, momento glorioso, em que o evento final se cumpre. Jesus vem libertar sua igreja. Jesus se manifesta triunfante e glorioso, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, intervindo na história desse mundo, mostrando que o domínio desse mundo sempre foi do Senhor Jesus. Ele sempre teve a história e esse mundo na sua mão. Então, agora uma resenha final dos 10 acontecimentos finais que nós acabamos de ver. O primeiro será a pregação mundial do Evangelho. Segundo evento final, consolidação da tríplice união, dragão, besta e falso profeta. Terceiro evento final, decreto dominical, que começa pelos Estados Unidos. Quarto evento final, operação do erro, Satanás curando as pessoas em multidões e declarando que mudou o sábado para o domingo. Quinto evento final, a porta da graça se fecha. Sexto evento final, Satanás personifica Cristo. Sétimo evento, cai as 6 primeiras pragas. Oitavo evento, decreto de morte. Nono evento, a 7ª e terrível praga, terremoto universal. E o 10º e glorioso evento, a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, apenas didaticamente está aí, esses são os eventos finais. E dos 10, só tem um que Deus fez depender do esforço do seu povo. É a pregação mundial do Evangelho. Por isso que na missão para Amapá nós temos trabalhado, orado, para que a igreja se conscientize que cada adventista é um ministro, cada adventista é um pastor, detentor de todo esse conhecimento para transmitir o conhecimento ao mundo. Porque tudo isso vai acontecer. Quer nós acreditemos ou não, vai acontecer. Quer nós queiramos ou não, vai acontecer. Quer nos preparemos ou não, vai acontecer. Mas pela graça de Deus, eu quero me preparar. Você também, você entendeu, você quer estar pronto para esse tempo. Aqui está uma resenha dos eventos finais, que vai ser vista em detalhe agora com cada um dos pregadores, Dr. Raildes, Michelson Borges, etc. Se você entendeu e quer se preparar, e quer ser o ministro de Cristo Jesus cada dia, levante a sua mão para fazermos a oração final. Senhor Deus, eu e meus irmãos que estamos nessa vigília, nos debruçamos agora sobre aquilo que a revelação mostra sobre os 10 eventos finais. Obrigado por termos o privilégio de conhecer por antecipação o que vai acontecer nesse planeta, o que vai acontecer em nossa cidade, em nossa região. Obrigado por escolhermos o lado da vitória, o lado da paz e da esperança.
Todos vão sofrer, Senhor, mas sofrer contigo é muito melhor. Nosso pão será dado, a nossa água será certa. O Senhor vai estar conosco como sempre esteve, e prometeu: estou convosco até a consumação do século. Senhor, nos desperte para vivermos à altura do que o Senhor revela para nós. E cada um de nós, crianças, jovens, adultos e idosos, sejamos verdadeiros ministros de Cristo, ministrando às pessoas conhecimento da Tua palavra. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.